Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, toda a comunidade e a imprensa. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o nosso sempre prefeito pauloense pelos projetos das escolas que o vereador Simas acabou de apresentar, e a gente espera que realmente eles sejam concretizados. Eles estavam já todos prontos quando foi deixado a prefeitura. Segundo, gostaria de dizer que existe uma grande diferença entre destruir e desconstruir. O que o nosso prefeito falou, e que foi colocado na imprensa, que estão querendo desconstruir o que estava sendo feito. Então, existe uma grande diferença em desconstruir e destruir. Desconstruir, eu posso desconstruir políticas que estavam sendo desenvolvidas, projetos, ações, serviços, benefícios, eles podem ser desconstruídos. E foi essa posição dada naquele momento, e que aqui já foi falado várias vezes em destruído. A gente em nenhum momento falou em destruir, em desconstruir. E desconstruir políticas públicas, serviços e benefícios. Isso é o que está aparecendo, e não é nós que estamos dizendo. São eles próprios, é o próprio executivo que está dizendo. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão na minha fala sobre os desafios de administrar uma cidade. E que todos nós sabemos do grande desafio que é. E que não é fácil. Não é fácil administrar uma cidade como Brusque. Não é fácil para um administrador que só pode fazer aquilo que a lei lhe permite que ele faça. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que fazer aquilo que a lei lhe permite. Ele tem que fazer dentro da lei da responsabilidade fiscal também. Tem que ter muito cuidado com o recurso público, sem dúvida. E aí, qual foi o grande desafio lá em 2008 já, quando assumimos a prefeitura? A população lembra que nós iniciamos em 2009, após uma das maiores enchentes que ocorreram na cidade, onde a prefeitura estava, a cidade estava completamente destruída, estava sem recurso, a prefeitura estava no vermelho, sem maquinário, sem recursos, sem sequer ter a possibilidade de buscar recursos junto ao governo federal, porque estava sem crédito. E em nenhum momento até hoje, nesses 6 anos de governo, nós vimos o prefeito vir dar coletiva de imprensa para chorar e para reclamar que não tem dinheiro, que vai ter que paralisar a obra porque não tem dinheiro. Muito pelo contrário. Ele se mostrou proativo. Ele foi dezenas e dezenas de vezes a Brasília atrás de recurso. Em menos de 2 meses de governo, já estava em Brasília apresentando projetos de captação de recurso, que foi o recurso do PAC, macrodrenagem, que depois veio os recursos para iniciar. Quantos e quantos projetos apresentados, porque atualmente não vem mais recurso ao bel prazer. Tem que ser através da apresentação de projetos, e tem que ser bons projetos, porque senão não se consegue recurso. E o que a gente viu em 2 meses? Em 2 meses de governo interino, a prefeitura está no vermelho. No primeiro mês, já estourou a folha de pagamento. No primeiro mês, o setor da educação, os professores, não receberam regência de classe junto com o pagamento, junto com a folha de pagamento. Tiveram que fazer uma complementar já com data de maio. Saiu em 1º de maio. Então, por quê?
Por que aconteceu isso? Alguma vez algum funcionário perdeu gratificação nesse tempo todo? Algum funcionário não recebeu o salário em dia nesse tempo todo? Não, muito pelo contrário. Em 6 meses, fizemos o maior plano de cargos e salários. Foi recomposto o salário de anos do funcionalismo público. Então, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, toda a comunidade, é preciso, sim, ter muita audácia, ter muita disponibilidade. Tem que sair do seu gabinete, tem que ir para a rua, sim, tem que ir para Brasília, tem que ir para Florianópolis buscar recurso. O dinheiro não vai vir, não vai cair do céu. Não vai vir se não for atrás buscar. E o que a gente está vendo? Paralisando obras porque não vai ter recurso. E aqui na nota que saiu hoje, a previsão de arrecadação dita pelo próprio governo, a previsão era de entre 8% e 10%, e cresceu 7%. A previsão era de crescer de 8% a 10% e cresceu 7%. Então não é uma diminuição assim tão grande de recursos para chegar a esse ponto e dizer que tem que cortar a gratificação. Tem funcionário público vindo chorar, dizer que perdeu mais de R$1.000 já no seu pagamento, porque estão cortando as gratificações do funcionário público, de alguns. E o que é a movimentação toda que a gente vê na prefeitura de novos cargos sendo contratados? Aí tem recurso? Aí tem recurso para contratar? Quantos e quantos novos? Outra coisa dita, não por nós, por ele, quando ele assumiu, que ele ia formar uma equipe totalmente técnica, que os técnicos iam comandar a prefeitura. Aí eu gostaria de falar só da Secretaria da Educação. Todas as pessoas cotadas na Secretaria da Educação, a grande maioria eram concursados. São concursados, são efetivos da prefeitura, que estavam cotados na secretaria em cargos comissionados, fazendo a frente de todo o trabalho da Secretaria da Educação. Todas foram exoneradas. Todas as efetivas foram exoneradas. E aí, esses são os técnicos que iam tocar a prefeitura? Por que não deixar as diretoras dos centros educacionais, a grande maioria foram exoneradas, que eram também concursadas, que tinha todo o planejamento do ano pronto, tudo andando, e que foram diversas vezes elogiados pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido na Secretaria da Educação. Agora muda tudo. E isso é porque é um governo interino. É apenas um governo interino. Outra questão que eu gostaria também de falar é sobre a questão da saúde. Semanalmente aqui nessa tribuna era usada por algum vereador cobrando, criticando ou a secretária, chamando-a de incompetente, que ela tinha que voltar para a cozinha, para as panelas, a outra porque que não dava conta, ou criticando o governo pela falta de médico, porque tinha fila nos postos de saúde, tinha fila nas unidades, precisava contratar mais médicos. E se falava bem assim, contratem mais médicos para dar conta da demanda que tem no município. Essa era a fala. Contratem médicos. Agora, depois de muita luta dessa cidade para que Brusque tivesse um pronto atendimento 24 horas, com recursos vindos do governo federal, o prédio está praticamente concluído e agora a proposta do governo interino é de desistir, é de devolver o recurso da UPA, porque, segundo o governo,
não tem dinheiro para contratar os médicos para trabalhar na UPA. Mas não era para contratar mais médico? Estão perdendo a oportunidade de contratar 16 novos médicos, que é o que prevê a portaria para o porte da nossa cidade, de 100 a 200 mil habitantes, é porte 2, está lá dentro da portaria, que tem determinado número de profissionais para atender 24 horas. E eu lembro que há muitos anos eu fazia parte do Comusa, na época, inclusive, que o doutor Celso era o secretário, o senhor também deve lembrar, doutor Celso, que naquela época a gente já discutia no Comusa a importância de nós termos uma unidade de pronto atendimento 24 horas na cidade, para atender a população, naquela época. Hoje, esta é real, tem essa possibilidade e simplesmente, não, nós vamos devolver o dinheiro porque a gente não vai contratar mais médicos. A população cresceu muito de lá para cá, nós estamos com uma população de 120 mil habitantes e hoje a população de Brusque não terá mais. Do jeito que está, não terá mais a unidade de pronto atendimento 24 horas, esta é a proposta. Vão transformar aquilo lá numa unidade básica de saúde da Santa Terezinha e para atendimento até 22 horas. Essa é a proposta do governo que aí está. Então, não tem mais recurso? Mas cadê o recurso? Em nenhum momento do governo anterior foi colocado, não, olha, nós estamos no vermelho, ou nós não vamos conseguir dar conta, ou vamos desistir disso. Não. Em nenhum momento isso aconteceu. Por quê? Porque precisa ser proativo, precisa de proação, precisa, sim, e se não tem recurso suficiente, ir atrás de recursos. É isso que precisa. Lhe concedo a parte, vereador Simas. Vereadora. O Valmir saiu de férias, mas eu estou pegando o jeito dele aqui no papelzinho, aqui, está o bilhetinho. Só gostaria de dizer o seguinte, vereador, eu volto a falar, não deve se usar da maldade, tá? O problema da regência dos professores, o diretor que estava lá, ainda era o diretor que era indicado pelo Partido dos Trabalhadores, foi um problema da IPM. A IPM, o sistema da IPM, que é o sistema que é usado pela prefeitura, é que fez com que não fosse lançado essa situação. Foi um sistema da IPM. A questão da folha de pagamento, 43% era o índice do ano passado. Tá? O índice em março era 46, alguma coisa, e passou para 47, tá? Em função das rescisões, demissões. E, por favor, a senhora não quer que fique todo o pessoal, se o governo mudou, né, não vai ficar o pessoal do governo anterior. Se isso não for lógico, né, eu não sei o que está acontecendo. E o índice de incremento, a previsão era de 8% a 10%, e até agora foi 6,1%. E isso no orçamento anual de uma prefeitura, 2% é muita diferença. Tá? Só para que isso fique bem claro, né? Então, assim, ó, e o déficit financeiro, que foi dito que em 2 meses, 35 milhões, o déficit, Felipe, que está aqui atrás de mim, 35 milhões era em 31 de março vereador. de 2015. Ali era o déficit de 35 milhões, 31 de março de 2015, que é um déficit orçamentário financeiro, e aí o Gustavo e nós aí que podemos explicar, né, muito mais o Gustavo do que significa isso, para todos entenderem. Obrigado. Lhe concedo a parte, vereador Felipe. Então, vereadora Marli, obrigado pela parte. Virou um período de muitas desculpas, né? Tem as desculpas e a velocidade das desculpas, ela é muito mais rápida do que a velocidade das obras. Porque as obras, elas estão paradas, as pessoas nos questionando, cobrando, a perseguição também, a perseguição veloz que está acontecendo nas diretoras de escolas que foram demitidas, nos cargos técnicos da prefeitura que, por terem talvez ligação partidária, estão sendo demitidos, por mais que sejam técnicos, para ser substituídos por outros que não são técnicos e sim indicações políticas. E isso tem velocidade. E é desculpa, né? É a cada dia uma nova desculpa. Mas parou, mas a culpa é do PT. A culpa é do PT que parou a obra. Minuto, a culpa vereador. é do governo passado. E não tem, aí como diz o vereador Dejaí, não tem humildade para reconhecer as suas próprias incapacidades. Muito obrigado. Eu não vou ter tempo, só se eu puder complementar depois. Para complementar, vereadora. Obrigada.
Senhora vereadora, só colocar essa questão que a senhora mesmo coloca, dessa questão da UPA, né? Como é uma região onde a gente sempre estava em conversa com todos os moradores, tanto Santa Rita, Santa Terezinha, Bateias, enfim, Estefe, Limeira, essa região, muitos cobravam essa UPA, então esse vereador com certeza vai estar brigando para que isso se concretize, para aquela população não ficar a ver navios. Obrigado. Obrigada pelos apartes, e com certeza nós precisamos evoluir. E a unidade de pronto atendimento 24 horas é uma reivindicação antiga da população de Brusque, e nós vamos sim batalhar para que ela se concretize, porque a não ser que a gente vá fazer um acordo com a população de ninguém poder ficar doente depois das 10 da noite, nem final de semana, nem feriado, nem no Natal, nem no Ano Novo. Então a gente vai ter que fazer um acordo com a população, caso contrário a população vai continuar penando e os médicos, os novos médicos não serão contratados. Obrigada.